Fala aí, galera do Rebeldes Criativos, tudo jóia com vocês? Gravando aqui pra vocês mais um vídeo dessa semana, legal pra caramba. Eu quero contar pra vocês um pouquinho do que tava por trás da história que eu escrevi hoje, às 6 da manhã eu acordei. Fui escrever a última história do Devir, a última desse segmento, pessoal. Que eu fiz os primeiros 6 meses com uma característica, com uma linguagem visual das ilustrações diferenciada, saiu o livro a respeito disso, aí eu fiz os próximos 6 meses com uma outra linguagem, com uma outra característica, com outra linguagem visual. E essa história vai estar completando, que eu vou lançar ela aí na semana que vem, 1 ano de Devir, 1 ano, é a 52ª história. O que eu conto nela, o que está por trás dela? Enfim, chegou para mim uma reflexão que eu achei muito legal sobre uma outra maneira de entender o filme Matrix, pessoal. O filme Matrix. Lembra do Matrix, que tinha o Neo lá, que era o escolhido, tinha Zion com aquela resistência humana, e tinha as máquinas que usavam, reproduzir humanos para poder gerar energia para as máquinas. Então, o que a gente passa a refletir nessa história, nessa outra maneira de entender é o seguinte... tem uma coisa que é meio um contrassenso, que é assim, se as máquinas conseguiram se desenvolver tanto, né, em termos de inteligência, de capacidade de resolver os problemas e tudo isso, por que elas ainda dependeriam dos humanos para gerar energia para elas? Elas não poderiam ter criado uma outra fonte de energia, uma outra fonte de energia que fosse muito mais viável, que desse muito menos dor de cabeça, inclusive tirasse essa questão da ameaça, né? Da ameaça, da resistência que era encontrada lá em Zion, daqueles humanos lá. Então, se a gente seguir por este caminho, a gente pode imaginar que não só existia a Matrix como tal, mas que, na verdade, aqueles humanos que eram incubados ali para gerar energia, podia ser uma simulação também, uma outra Matrix. E da mesma forma, aquela resistência que se encontrava em Zion também podia ser parte da Matrix, só programas rodando. E por que a máquina faria tudo isso? Para poder aprender algo que ela não sabia até então. Que é como uma inteligência que a gente pode dizer que é tipicamente humana. Que é aquela capaz de aprender através do erro. É aquela que é capaz de tomar escolhas que não são lógicas, escolhas que são irracionais, né? Então a gente pode ir sabendo, por exemplo, que o Neo era um programa da própria máquina rodando como responsável para poder aprender isso, tanto que chega lá um momento que acho que o Neo está conversando com o arquiteto lá, que ele até fala assim, existiram vários outros escolhidos antes, todos eles falharam, lembram disso? Então o Neo ele tinha que acreditar, como um programa rodando pela própria máquina, que acreditar em primeiro lugar que ele era humano de verdade. Né? Até que o filme começa assim. Segundo, ele tinha que se apaixonar por alguém que ele também considerasse uma humana de verdade. Aí é onde entra a Trinity. E a partir dessa paixão, desse amor criado entre os dois, ele começaria a aprender ou a tomar decisões, a ter certos comportamentos, a tomar determinadas atitudes que não eram baseadas na lógica, que eram baseadas no erro, nas escolhas irracionais, por causa do amor, tal, essa história toda. O filme, enfim, aborda isso. É uma outra maneira de ver o filme que eu tô contando aqui pra vocês. Mas isso é muito louco, né? Então, a máquina em si, a Matrix em si, ela criou Zion. Não era humanos de verdade aquilo lá, não. Aquilo lá era um outro programa rodando, responsável para colocar todo o Neo em todo esse contexto. Os humanos sendo incubados para poder gerar energia para as máquinas, também era outra coisa criada, para poder fechar a história, fechar a narrativa onde o Neo estava inserido. Então é legal isso daqui, né? Mas o que eu acho mais interessante é que a máquina ela estava fazendo tudo isso para poder aprender algo que não era uma inteligência capaz, uma inteligência de máquina, né? Que uma inteligência artificial seria capaz de desenvolver. Era uma inteligência que era tipicamente humana, uma coisa que era só dos humanos. E o que é uma inteligência tipicamente humana? Aquela inteligência que é capaz de aprender através do erro, onde errar é importante para aprender. É uma inteligência que ela é criativa, ela é inovadora, ela é inventiva, né? É uma inteligência que se descobre durante a invenção. Então, na história que eu escrevi hoje, né, acordei 6 da matina para poder escrever essa história, a última história do Devir, que fecha aí 52 semanas em narrativas do Devir, eu caio um pouquinho nesse contexto, eu crio uma ficção baseada com isso, mas no fim, a Matrix, ou a máquina, ela se mostra como alguém que não... É estranho falar da máquina como alguém, mas no fim é isso, é uma inteligência, né? Uma consciência que está por trás de tudo isso. Mas com alguém que não surgiu
como a responsável para querer acabar com a humanidade, né? Hoje tem isso, o Elon Musk, sei lá, tem um monte de pessoal assinando um manifesto, preocupado com o avanço da inteligência artificial, que pode subjugar os humanos, né? Que pode transformar os humanos em robôs, que pode exterminar a nossa humanidade. E exterminar a humanidade enquanto homo sapiens, enquanto ser biológico também. Eles estão preocupados com essas histórias, né? Mas essa não é a preocupação nem minha, eu acho que nem a preocupação, e com certeza não é a preocupação que eu coloquei na história. Por quê? O que a máquina mostra é que, na verdade, essa inteligência artificial, ou a Matrix, não foi criada quando surgiram as máquinas, a inteligência artificial, o computador, a internet e todo o desenvolvimento a partir disso. Isso aí foi criado lá 5 milênios atrás, pessoal. Quando isso aí foi criado? Isso foi criado quando a gente começou a se organizar de uma maneira, com uma visão dualista do mundo, enxergando que tem certo e errado, que tem bem e mal, e principalmente que o que surge disso é que tem um amigo e tem um inimigo. Então, quando a gente passa a enxergar o mundo existindo amigo e inimigo, a gente passa a se organizar também de uma outra maneira, que é se preparando para a guerra. Ou seja, a nossa forma de se organizar, ela passa a ser hierárquica. E a nossa forma de nos regular passa a ser autocrática, ou seja, na forma de comando e controle. Então, o problema não são que as máquinas vão transformar os humanos em robôs ou vão nos subjugar, né? Como o pessoal está preocupado aí por causa do desenvolvimento da inteligência artificial. Não. Essa inteligência artificial foi criada 5 mil anos atrás e a partir daquele momento é que a gente começou, os próprios humanos começou a transformar os humanos em máquinas, em robôs. Ao pegar e fazer um comportamento, criar um ambiente de comando e controle. Então, isso não é só assim nas questões, se você for pensar, sociais ou políticas, onde isso acontece, e sei lá, onde talvez isso esteja mais claro para você onde isso está acontecendo. Mas é também no tipo de inteligência que a gente achou que desenvolveria, que é humana e que na verdade não é. A inteligência humana é uma inteligência empática, né? É uma inteligência social, uma inteligência criativa. A inteligência que normalmente a gente acha que é inteligência, que é uma inteligência cognitiva, né? Ou seja, como aquela capaz de absorver informações, conhecimentos, de ter uma ampla memória, né? Ou então a capacidade de resolver problemas. Isso não é uma inteligência tipicamente humana. Por quê? Porque essa inteligência outros seres vivos são capazes de desenvolver, sei lá, os golfinhos, por exemplo, né? São até colocados para desarmar bombas aí dentro do oceano e tal. Mas também outros seres não vivos, que no caso máquinas e inteligências artificiais, também fazem. E eles fazem isso de uma forma muito melhor que os próprios humanos. Então aquilo que a gente chama de inteligência, que a gente entende por inteligência, não é uma inteligência tipicamente humana, é uma inteligência de máquina, inclusive. É uma inteligência reprodutiva, que está ali só para poder absorver uma informação, reproduzir e com base nessas informações resolver problemas semelhantes. Ela não é criativa, ela não é inventiva. Né? Então, na história, né, na narrativa dessa última aí do Devir, que vocês vão estar recebendo aí na semana que vem, já disponibilizo ela, que é a última semana, a gente vai completar um ano, vou até gravar um vídeo depois sobre essa história. Essa é uma inteligência que a gente, enfim, é como se a gente tivesse criado um vírus para poder minar a nossa própria humanidade, a nossa própria inteligência humana, que foi o que nos fez chegar até aquele momento lá dos 5 mil anos atrás, né? Então, enfim, essa daí é a história do Devir. Contei aqui para vocês rapidamente um pouco desse contexto. Comentem isso aí depois, me fala o que você tá achando, se achou legal, não achou legal. Vamos conversar sobre isso e semana que vem essa história, essa narrativa está disponibilizada aí no grupo do Rebeldes Criativos, vou enviar no e-mail, vai estar no meu site, lá no blog, com as narrativas do Devir. Beleza, pessoal? Reflexão para nós. E aí, né? A gente está se comportando... É o medo mesmo a inteligência artificial se desenvolvendo ou a gente já está... Né? Ou seja, já passamos dessa curva, né? Há muito mais tempo atrás, a partir do momento que a gente passa a valorizar uma inteligência que não é humana, que é uma inteligência que realmente a máquina tem melhor que nós, e passa a se comportar de uma maneira de subjugar os outros já, né? Numa maneira de comando e controle, que também não é empática, né? Não é humana. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Até semana que vem. Abraço para vocês.